Hoje eu tenho dois convidados muito especiais. Ali no canto da tela, no canto esquerdo, queria apresentar primeiro o Luciano Pessoa, professor também da Universidade Mogi das Cruzes. Ele é músico, poeta, professor, com formação em arquitetura, em design também. E ele também, né, eu resolvi chamar ele porque ele tem uma contribuição muito importante por ter vivido a Lira Paulistana e também por ser o responsável pelo projeto gráfico de 2 tomos sobre a obra de Tamara Assunção, que é o Preto Brás, né? Um projeto muito interessante e por isso vai vir muito a calhar, né, no nosso dia de hoje, que a gente tem uma entrevistada, uma convidada muitíssimo especial, né, que é a Marina Tomé. Muito obrigado pela sua presença, Marina. Obrigado a vocês Muito pelo convite. feliz, seja bem-vinda ao Cineclube Mimese, tá? A Marina só dá uma ficha rapidinho, né, do que a Marina já fez para a gente poder, né, para os espectadores poderem acompanhar a conversa. A Marina é diretora e pesquisadora de plataformas multimediáticas e experimentais, com retratos, arquivos e passagens sonoras. Seus filmes participaram de festivais na França, Estados Unidos, Portugal, Espanha, entre outros países, estiveram destaque em grandes festivais, como no Margaret Mead Film Festival de Nova York, o Festival de Biarritz, Latinoamérica, na França, o Miradas Doc, espanhol, importantíssimo festival, o Festival de Cracóvia, na Polônia, e o Bafice de Buenos Aires, também um importantíssimo festival aqui no nosso continente, né? É cofundadora do Estúdio Crua, premiada produtora que conecta novas mídias com impacto social, mestre em documentário criativo pela Universidade Autônoma de Barcelona, além de ter estudado fotojornalismo e storytelling no Centro Nacional de Fotografia, né, de Nova York, que tem um prédio lindíssimo, inclusive. Lindo, né? Muito legal. Seu último filme, e o motivo principal pelo que ela aceitou, né, de bom grado conversar com a gente, é o Aquilo que Eu Nunca Perdi. É um documentário sobre a cantora e compositora Alzira E., que foi o grande vencedor do último Inédito, Festival Internacional de Documentários, né, aqui na sua etapa brasileira, né? Então, muito bem-vinda, Marina, muito obrigado por estar aqui com a gente, que a gente tem diversas, né, curiosidades sobre o documentário, e já te parabenizar, a você e toda a equipe, por mais esse prêmio que eu acho que é muito relevante. O pessoal de São Paulo, que a gente adora quando a gente ia presencialmente, né? E era um festival, inclusive, que eu sempre louvava no sentido de que e na telona fazia muito diferença. Espero que a gente possa ver o seu filme também na telona por causa do sistema de som, né? Total. Em casa a gente não tem 7.1, 15. Eu não vi no cinema ainda, você acredita? Nem você Com tudo viu. isso eu não vi no cinema ainda, é uma tristeza. Pois é. Então, muito obrado ao Luciano também, né, por bater esse bate-papo com a gente. Então, primeiro queria te elogiar, Marina, por no Aquilo que Eu Nunca Perdi, conseguir sair da receita de bolo de documentário musical que a gente tem tido, né, nos últimos anos, tanto aqui quanto lá fora, né, porque é um filme ele não é nada didático, né, eu acho que ele tem uma sessão ali no meio que fica meio inevitável sair assim da trajetória dos Espíndolas, né, essa grande família, né, de músicos e compositores, mas é um filme muito do afeto, do afetivo, né, uma coisa, e até coisas muito objetivas que a gente nota, que é a ausência de letreiro mesmo, né, para sair uma coisa, né, para ficar uma coisa que eu acho que tem muito a ver com sua experiência também, com os seus filmes, né, seus filmes anteriores, uma coisa mais experimental. E eu acho que o filme encontra um equilíbrio excelente nisso, né? Eu falei que ele é muito didático, mas eu acho que se a pessoa não souber quem é Alzira, não conhecer os Espíndolas, eu acho que ele aprende demais. E isso eu acho que vocês atingiram um equilíbrio muito, muito, muito ideal, né? Então, eu queria saber o quanto disso é consciente, né, no processo de filmagem, de montagem, desse tom que vocês conseguiram achar no filme, que para mim me parece precioso. Legal, eu acho que é interessante. Primeiro que é um prazer estar aqui, que maravilha falar com vocês no Cineclube, poder falar do filme, é maravilhoso sempre poder ter esse espaço de conversa, acho que é para isso, né? Então, só agradeço o convite de vocês, é uma maravilha. E estar com você e com o Luciano aqui. E olha, eu acho assim, sobre esse ponto que você muito bem apontou,
muita gente, eu conversei com muita gente de país diferente, de idade diferente, que conhecia os Spin-offs, que não conhecia, que amava a Alzira, que não amava, apresentei o filme, os primeiros cortes. E eu acho que é visto como a força do filme em vários momentos e para alguns a fraqueza, no sentido de não ter essa fórmula e não ser formal, assim. Então, e eu resolvi apostar no que eu achava que era forte, né? Assim, lembro que eu conversei com a Márcia Mansur, que é produtora executiva, né? Filme, falei, bom, e aí, né? Tudo bem? E ela, meu, imagina, é isso aí mesmo, eu tenho que seguir isso e vambora. Porque essa coisa do lettering era fla-flu total. Não, tem que pôr o lettering. Eu falei, gente, eu não vou pôr o lettering. Você tá ali. Eu acho que é isso, é Alzira Rio, né? Que o Tiganá fala no filme. E tinha essa dificuldade, né? Porque a Alzira tem uma. Para fazer exatamente isso, de não ser tão didático, ainda tinha um problema. A Alzira não tem uma carreira linear também, né? Ela tem uma carreira muito diferente. E ela é um camaleão, aquela pessoa. Então, uma coisa também que eu ouvi, que tem relação a ver com esse ponto, né? Que a gente mostrou nesses festivais todos que você falou, e teve debates e conversas e tal, é que as pessoas realmente falam. Eu acho que esse filme tem essa coisa da personalidade dela, que a personalidade é dessa mudança, né? E da falta de didatismo. Você pergunta para ela é clara, só que ela mostra o mundo, né? Em tudo que a Alzira faz, ela mostra o mundo, né, atrás. Então, essa complexidade, eu acho que foi o mais difícil, né, no filme. Então, ele foi totalmente, assim, consciente, conversado com ela, né? Eu lembro que, até, assim, compartilhando uma coisa, assim, né, de processo. Eu lembro que, quando eu mostrei para o Pizzini, o Joel Pizzini, né, diretor de milhões de filmes incríveis, né, diretor do filme do Ney, e aí eu mostrei para ele, que é, aliás, um super colaborador do filme, uma pessoa maravilhosa, que também é de Mato Grosso do Sul, né, e eu falei para ele, e aí, e tal, ele falou, cara, esse filme não é sobre a Alzira, é com a Alzira, e aí a gente colocou no nome com a Alzira E e tudo, né, e realmente ele tem toda a razão, porque foi um processo feito com ela o tempo inteiro. Eu conversava com ela sobre o que eu estava fazendo ali, o que eu queria fazer, e o que eu queria falar com a Alice, o que eu queria falar com a Lucina, e o Ney. Ela, pô, então por que a gente não faz o Ney na Fazenda? Porque é um lugar que ele se sente à vontade, e a gente tem essa coisa. Então foi um filme muito assim, e realmente, puxa, eu não gosto, eu não sou assim nenhum filme meu, assim, de explicar tudo. Eu acho assim, a pessoa entende, né? Assim, ela entende a sensação, eu acho que eu sou muito mais a sensação, porque acho que tem a ver com o meu histórico também, né? Assim, minha primeira formação é design. E o design, você entende milhões de coisas, né? Referências técnicas, né? Então, eu sempre trabalhei como designer, assim. Então, assim, antes, né, de área audiovisual, né? Por isso que tem essa parte mais de cor, essa parte mais toda... Foi eu que fiz, né? Em termos de montagem, coisa mais de vídeo arte, assim, um pouco. Por quê? Porque tem essa coisa, assim, você sabe toda a parte técnica, proporção, grid, tipo de letra, você sabe tudo, só que a pessoa não percebe, ela só lê a revista e fala, que gostoso. Então, a tentativa, né, eu acho que né, nada é perfeito, acho que tem várias né, coisas que poderiam ter sido melhores, mas a tentativa era realmente essa, ser uma coisa muito sensorial. E o que eu acho que é difícil, né? Então, quem vê isso, acha massa. Quem vê e fala, poxa, mas, né, e a forma dos 15 minutos antes da jornada do herói? Eu falo, realmente, não vai ter, né? Então, eu acho que tem um pouco dessas duas coisas, mas eu acho um ponto muito legal da gente pensar, porque eu acho, não sei o que vocês acham, assim, mas, puxa, como sair dessa fórmula? Porque, assim, até os festivais de cinema, gente, é tudo a fórmula, né? E como a gente trabalha com uma coisa mais sensorial, menos didática, mais aberta, e que deixa margem, inclusive para erro, né? E o erro? Cadê o erro, gente? Entendeu? Se eu coloco 15 minutos de jornada do herói, mais 20 minutos para explicar o personagem, aos 35 acontece um problema, eu entendo isso do tal, né? Mas assim, então eu acho que foi uma tentativa, né? E a produtora executiva tava nessa, que podia não estar, né? Porque para vender não é tão fácil, né? Vendeu, não tem o letter, não aparece lá, então talvez, né? Mas os festivais, assim, esses festivais que você falou, né? Tinham essa cabeça, o Bafisi, o Krakow e o Enedite, né? Falou, puxa, é um filme, né? Assim, ficaram assim encantados, assim, né? O próprio Itaú Cultural, que eu também falei, meu Deus, o que eles vão achar? Eles amaram o filme, assim, realmente gostaram muito, assim, do formato. Então, que bom, acho que tem sorte a nossa. Tem para os dois gostos, mas eu acho uma discussão muito importante que você está trazendo, que é a tal da fórmula e a total necessidade de eu me enquadrar nisso. Eu estava lembrando, vocês estavam falando da forma do filme, né? Que é até
um livro famoso do Eisenstein. Mas tem uma passagem engraçada do Erik Satie, né, o músico, que o pessoal reclamava que as músicas dele não tinham forma. Aí ele começou a fazer música em forma de pera, música em forma de sei lá o quê. Não era sonata, não era sei lá o quê. Então ele começou a fazer em forma de fruta, em forma de não sei o quê. Muito bom. Mas uma coisa que eu comentei, né, antes da entrevista começar, e eu queria fazer essa pergunta, é por que Alzira? Como que você chegou nessa decisão? Cara, vocês acreditam que eu conheci a Alzira faz 15 anos já, por um parceiro dela, que é o Arruda, e eu, né, enfim, que era meu amigo, e aí ele me apresentou ela, eles começaram a fazer algumas músicas, fizeram 2 CDs juntos, e agora ele tem algumas músicas que é do corte e tal, e aí eu conheci ela e eu fiquei assim, meu Deus, o que é essa mulher? Exatamente por isso, assim, tem muita gente que conhece e respeita ela, admira ela, assim, a Alzira, ela tá na casa dela, cada hora toca um que é, não sei, pedindo ajuda, pedindo uma letra, pedindo para tocar, pedindo para mostrar uma música. Ela é muito respeitada, mas ao mesmo tempo muita gente não conhece, né? Uhum. Então, e quando eu conheci, eu falei, meu Deus, que mulher é essa? E aí eu comecei a fotografar os shows dela. Isso há 15 anos atrás, você imagina. Então a gente foi criando uma linguagem audiovisual e uma intimidade, além de amigas, porque, enfim, comecei a conhecer a família, conhecer ela, e tudo foi acontecendo, a gente foi ficando cada vez mais íntima. Mas eu comecei a criar uma linguagem audiovisual com ela, porque eu tirava as fotos, eu mostrava para ela me falava, isso, que legal, isso sim, ela me pontuava umas coisas que ela sentia das coisas que eu mostrava para ela. Então foi criando essa relação. E em 2016, né, eu falei para ela, Alzira, a gente tem que fazer esse seu filme, assim, porque realmente eu vi aquela mulher, ela, assim, nesses anos, né, que eu conheço ela há 15 anos, ela só foi, assim, e muita gente fala isso, né, que ela tá nesse momento, e ela fala isso no filme, né, da Alzirinha, e desse momento que ela tá agora, né, que é maravilhoso no filme, né, que tá no trailer, né, o trailer né, começa com isso, né, agora eu canto porrada, não sei o que eu e só recebo carinho, né? Ela virou um som, né? Um volume, assim, era super delicado, né? Desde aquele disco Ame. Exato. Né? E ela virou essa... E aí eu pensei, cara, aí eu falei para ela em 2016, e o que aconteceu em 2017? Que, meu, deu mais gás ainda para isso. Ela começou a Banda do Corte, que é com, né, com esses meninos maravilhosos, músicos incríveis, e que simplesmente era a primeira banda que ela ia tocar baixo, e era tipo, eu brinco com ela, rock band leader, com 63 anos, desculpa, quem não faz um filme disso? Você sai correndo e vai filmar, entendeu? Eu falei, eu vou filmar. E eu ficava acompanhando os ensaios com corte, os meninos maravilhosos, né, assim, Nandinho, Gralha e Dvorek, e Cuca, são assim, só uns monstros incríveis, maravilhosos, e eu ficava acompanhando, né, e aí em 2018 a gente conseguiu ganhar o Rumos Vitor Cultural, que foi quase um milagre, né? Dentro de 12 mil projetos, tinham 100. E, tipo, a gente ganhou, e a Alzira também tem isso. Ao mesmo tempo que as pessoas, quando as pessoas conhecem, é tipo, e muita gente também admira, é assim, não é qualquer coisa, entendeu? Nunca é, Alzira, é assim, Alzira, nossa, Alzira. Então, ela tem isso, né? E todo mundo, assim, foi legal isso, porque no filme, eu sempre falava para ela, eu quero ter um filme que você se sinta, assim, sabe, um prazer de estar vendo isso, uma obra sobre a sua vida. E ela sempre me fala isso, assim, que ela percebeu que não é uma obra só dela, que é uma obra que vai muito além dela, e muito além da família dela. E uma coisa, né, não é só uma coisa do Brasil, é uma coisa que vai além, que fala da mulher, que fala dela, que fala do envelhecimento. Que fala... Então, acho que o filme faz esse papel, né? Então, assim, não tinha como escolher outra pessoa. Acho que eu não conheço ninguém que eu admiro mais, assim, entendeu? Como mulher, como artista, como mãe, como amiga, como tudo. Ela é isso, essa coisa aí que com uma sabedoria imensa, né? Então foi aí que tudo começou, né? E aí só conseguimos lançar esse ano, né? E no cinema ano que vem. Pandemia veio, né? Mas assim, não tinha como não fazer isso, né? Ela é muito genial e eu acho que precisa de uma obra dessa, né? Eu falei para ela, dá para fazer 20 mil filmes sobre você, tá? E tem um pouco 20 mil filmes, né? O filme é complexo, né? Cheio de momentos e coisas. Não é uma história contada assim, não é um esquema, né? É uma viagem, né?
É verdade. Eu também acho, principalmente essa casa dela, que aí tem os filhos mas tem um monte de gente, né, e tal, e tal. Daria para fazer um filme dela só como figura materna mesmo, né? Sem Assim, dúvida. E as filhas, maravilhosas sim, artistas, as a filhas. Yara, né, e tal. É muito interessante. Eu concordo com você, Marina, isso sempre me atrai muito essas pessoas que eu tento espelhar, fala, eu quero ser isso, que eu acho que é a exceção, que é as pessoas que envelhecem continuam se propondo coisas novas. Uhum. Então, eu idolatro, assim, o Neil Young, a Patti Sim. Smith, aqui o É, Jean-Claude Bernardet, sabe? Chegou com 70 e poucos anos, você é ator, sim. né? Quer dizer, Legal você falar isso da Pat Smith, que eu vou ter que fazer esse comentário, mas você teve uma sacada muito boa agora. A gente, quando foi fazer o filme, não sei o quê, aí a gente fez uma consultoria pro bono de uma pessoa que a Márcia Mansur tinha trabalhado no cinema tropical lá em Nova York. E aí ele viu o filme, e aí a gente queria saber, bom, como é que eu posiciono esse filme para o mundo lá fora, né? Porque, enfim, e aí, como é que a gente faz isso, né? E aí, olha que engraçado, que ele falou exatamente isso que você falou. Ele falou assim, olha, você tem que dar um nome para essa pessoa, porque se a pessoa não conhece, quem é essa pessoa? Aí ele falou exatamente isso. Tipo assim, like Pat Smith. Aí a gente usa isso no release, assim. Ela é uma roqueira no Brasil, como algumas... Ela ah, tem, né? Essa áurea libertária e roqueira e poeta. E, né, ela tem uma áurea, assim, né? E é engraçado que isso ajudou. Você está defendendo o filme, você não tem tempo, né? Você tem 20 minutos para defender o filme. uhum. E aí você fala uma figura, a mãe, Rock Belinda, não sei o quê. E aí, assim, like Pat Smith, tipo assim, uma Pat Smith brasileira, uma coisa que tem essa conotação, as pessoas falam assim, entendi essa figura. Então, essa colocação que você fez é muito engraçada. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta ou não? Pode. Vai ser a primeira vez, olha que mulher ousada. Eu sou ousada, É uma né? pessoa muito criativa mesmo, porque Não, é você que sabe está que eu fiquei estranhando a pensando? pergunta do convidado no Não, entrevista. desculpa, mas é que eu fiquei pensando Imagina! numa coisa, aproveitando que o Luciano está aqui, enfim, teve toda essa obra em Itamar, né, que você participou. O que será, é que eu acabei de pensar, o que será que o Itamar teria pensado do filme? Eu queria ver, assim, o que será que ele teria pensado? O que você acha que ele teria pensado do filme? Desse filme? Desse filme, do Aquilo Tudo Que Eu Acho que Perdi. ele teria adorado. Ele teria adorado. Eu vi uma vez, eu vi eu conheci muito pouco, assim, o Itamar só e tal, tinha amigos que eram Sei. bem próximos, né? Mas eu vi o teu filme, da Alzira, depois eu vi os Sons dos Sinos, eu vi o Gary, depois eu vi a Alzira de novo. E eu acho que a segunda vez que eu vi a Alzira, entrei mais no filme, assim, me emocionei mais. Tem muita coisa, né? Muita referência, assim, que escapa numa primeira olhada. E, nossa, o Itamar é uma figura, né? Eu estava conversando antes com o Guillermo essa coisa, né? O vínculo que eles tiveram, né? A Alzira e o Simbiose. Itamar, a coisa do baixo, né? Também. Você usou o termo Total. simbiose. Eu também. Simbiose. O jeito de compor e tal, de repente você não sabe mais quem é que está fazendo aquela coisa. Era tão junto, né? Tem Era razão. uma entidade, Alzira e Itamar, assim. Aquela verdade. cena, aquela fala dele absolutamente tautológica, né? É maravilhoso aquilo, né? A Alzira nasceu para... Quem nasceu para cantar tem que nascer para cantar, é isso aí que tem que fazer. É tão sintético, né? É maravilhoso, né? O cara consegue resumir em 10 segundos o filme todo. Tipo assim, eu acho legal essa coisa da simbiose. Eu acho que essa coisa do baixo, né? Também, né? A Alzira cria muito no baixo, né? Então, realmente, o Itamar tem essa força no filme, porque é isso, né? Tem essa força na vida dela, né? No tudo que ela faz até hoje, assim, né? Eles tinham essa junção, né? E a Nelis, né? Também, que super colaborou com o filme, inclusive, né? Que tinha coisas lá que era do acervo dela, né? Do Itamar, que estão no filme. E é muito lindo como tudo isso se encontra, eu acho, né? Como ela fala da Alzira e fala dessa simbiose, né? Que eles moravam perto, estavam sempre juntos, e a família junto, e as meninas da mesma idade, né? Você vai criando esse campo criativo, né? Afetivo, que eu acho que é isso, é um círculo muito afetivo, né? De criação. E sobre isso, Marina, eu queria te perguntar assim, é um filme claramente, e é delicioso ver isso no filme, assim, essa coisa do afeto, do feminino, e eu acho que é feminista do ponto de vista de trazer luz
tinha várias composições, por exemplo, que eu não sabia que ela era coautora. Por exemplo, acho que trazer luz à figura da Alzira, como Itamar, né, no caso que eu estou dizendo. Porque as gravações, por exemplo, por ignorância minha mesmo, eu conhecia mais do lado do Itamar, que tem, enfim, uma distribuição maior e tal. Então, eu acho que esse é um grande mérito do seu filme, assim, também, trazer luz, trazer Alice Ruiz, né, essa grande poeta também, que tem uma obra muito voltada para isso, né. Isso é... Você acha que é um elemento importante do filme também? Trazer... E é reconhecido isso? Como é que é isso? Você sabe que ontem mesmo, depois que a gente falou que ia conversar hoje, uma pessoa me escreveu que era uma professora também de cinema lá do Rio Grande do Norte, queria escrever um artigo para falar isso, de como o filme consegue levantar tantos pontos feministas. Então teve, assim, realmente muita gente entrou em contato comigo, assim, tanto de pessoas que estudam isso e aí me colocam 1000 pontos, que eu também nem sou tão assim, eu não sou muito assim, né, eu acho máximo ficar ouvindo, eu não... Então teve sim, e muito, assim, as mulheres estavam muito emocionadas com o filme, e eu sabia que isso ia acontecer, assim, porque, assim, era para isso mesmo, assim, no sentido de, eu estava muito emocionada, então era o que eu podia fazer, porque tenho esse papel também, então, era o meu, né, o jeito da onde eu olho, né, então, muita gente escreveu, assim, muito emocionada, assim, mesmo. Era uma coisa que não era só o filme bonito. Porque, assim, o filme, tem gente que não gosta. Não é a questão do filme. E, assim, a Alzira é maravilhosa, incrível, todo mundo ama a Alzira, todo mundo quer ser amiga da Alzira, todo mundo quer tomar cerveja com a Alzira, me escrevia, quero tomar cerveja. Eu falei, veio fazer uma promoção quando eu lançava no cinema. Tome uma cerveja com a Alzira. Pode escrever que eu vou falar pro Ibirá, da Descoloniza. O pessoal faz isso em crowdfunding hoje em dia. Exato, tomar uma cerveja com a Alzira. Ganha um jantar, se você doa... Exato. Eu vou fazer 20 mil ainda. reais. Vamos anotar, que vocês podem se inscrever. E aí eu acho que com certeza teve isso. Porque, assim, que filme que você viu, assim, eu, pelo menos, que, sei lá, uma pessoa de 63 anos com uma pessoa de 71, conversam sobre orgasmo feminino e sobre... Gente, são pouquíssimos, né? Assim, então... E essa característica, porque realmente, se for pensar, né, talvez os homens que são parceiros dela sejam mais famosos, né? Por quê, tal, será que é só porque é mulher e tal, não vou nem entrar no mérito disso, mas, assim, algumas pessoas me escreveram, assim, cara, eu não conhecia a Alzira, isso é sintomático. Assim, claro que eu nem vou entrar nessa coisa do independente, que, né, muita gente fala isso, chega lá, fala, não é independente, colocaram a gente nesse rótulo do independente, e agora fica tudo no independente, então nem vou ficar, né, da indústria fonográfica, que não é, também não sou especialista nisso, mas, assim, tem uma coisa aí, né, e as pessoas ficaram mexidas, sabe, ficaram nervosas com isso. Eu não conheço, como eu não sabia, mas como que ela tem esses caras incríveis lá? Eu conheço todo mundo, não conheço ela. É uma boa pergunta, né? Como você conhece todo mundo, não conhece ela? Uma questão que eu estava conversando com o Guilherme também, era essa, quer dizer, o filme, Os Sons dos Sinos e tal, tem mais uma coisa, uma exploração plástica, que nesse tem também, mas são em momentos, assim, né? E eu estava pensando assim, tem umas horas que você filma, tem vários momentos que tem o rio, né, no filme, tem umas horas que você filma a água e as coisas refletidas na água, assim, e eu estava comentando com ele, porque essa imagem da água, esse espelho da água é talvez a primeira câmera fotográfica, né, antes dos espelhos até, então tem uma raiz, assim, né, ver a nossa cara na água, depois no espelho, depois na fotografia e tal, no cinema. E tudo isso é uma memória também, né, vai formando uma memória que o documentário ajuda a fortalecer, né. E, enfim, era mais um comentário, assim, que eu achei legal essa coisa da água tá lá. Legal. Eu acho que O Som dos Sinos, né, que eu dirigi com a Márcia Mansur, mas eu também faço fotografia, né, porque é uma coisa dos meus filmes, eu gosto de fotografar, assim, né, então também fiz direção de fotografia, e realmente tinha uma exploração estética muito grande, né, porque o tocar do sino é uma coisa corporal, assim, né, então tem uma coisa do ritmo, né, você vê que é sempre coisa com música, né, eu sou uma música frustrada, eu toco violão desde os 11 anos, e não fui música, eu quase fiz o LM, aí não fiz, aí eu tive que falar, vou fazer filme de música.
Então, tem uma exploração plástica mesmo do sino, né, e do corpo, né, então tem uma coisa muito ali que era um transe, né, que a gente via que eles estavam em transe, tocando o sino, então a gente propôs um filme quase transe, até teve uma pessoa, falando de novo dos críticos, que falou, acho que nos Estados Unidos, que falou assim, do jeito bom, às vezes ruim, mas falou bem no geral, mas falou assim, às vezes eu não sei se é um filme ou se é uma coisa que vai meio para uma coisa de arte, uma obra meio de artes plásticas. E eu entendo isso, totalmente, realmente, totalmente entendo, porque fica umas coisas assim e tal. E essa era a proposta mesmo, né? E a Alzira, eu acho, que a questão da Alzira? Eu acho que eu não tive essa preocupação, assim, porque tinha... Não era... Eu queria fazer uns momentos, assim, que a pessoa ficasse assim, meio... Só que a questão ali era mais um encontro dela com os artistas, era mais uma coisa, por exemplo, desse rio, né, e pensar em como explorar esse rio, né, o rio é um elemento muito forte no filme, né, tanto que o Tigran fala que ele é como um rio, né, e eu quase no, né, logo que ela vai cantar Cheguei, né, ou seja, que é o momento, então, tinha que explorar muito o arquivo, explorar muito, né, na minha cabeça, explorar muito essa coisa da poética das músicas, né, então, como as coisas iam ser entrelaçadas entre letra e estética sonora mesmo. Então, que eu acho que, em alguns momentos, ele tinha que ser essa coisa visual, o rio e o Pantanal em 8mm de arquivo, e a pessoa, o trem e tal. E, em alguns momentos, real life, sabe assim? Vamos ver aí, estamos na casa da Alzira. Então, alguns momentos eram mágicos, né? Por exemplo, ela, quando tá logo no começo do filme, que ela tá fazendo a sopa de banana, aquilo para mim é mágico, né? E, gente, é uma casa, mas não é aquela luz meio amarelada, ela fazendo uma sopa, e o turbante. Uhum. Então, aquilo para mim é uma magia, né? Então, esses momentos de magia tinham que existir. Mas, se fosse só magia, eu ia perder a coisa mais linda do filme, que é a Alzira. Que tá aqui, né? Uhum. Então, acho que é um bom ponto que você falou, Luciana. E, assim, o jeito que eu vejo é por aí mesmo, assim. Esse negócio do Rio, você trabalha até sonoramente, eu até lembrei, assim, eu gosto muito do Patrício Guzman, Tá. que no Botão de Pérola, e acabou me lembrando, que eu percebi que você trabalha essa questão do som do Rio, e aí tinha aquele espetáculo, Curva do Rio, que você deve ter trabalhado, você fotografou o espetáculo? Eu fiz assim, a projeção, né? As projeções atrás, e pensei na questão de imagem, né? Como ia filmar, como não ia filmar, mais direção, né? E as projeções, porque aí eu faço as projeções atrás e tudo, que é um material que provavelmente a gente vai soltar ele, sabe, perto do lançamento, porque ele foi muito curto no filme, mas são músicas inéditas, sabe assim, que estava numa fita guardada de 40 mil anos atrás e que eles pegaram para tocar, e simplesmente aqueles músicos maravilhosos, né? Que o Arrigo nem lembrava o que tinha gravado. Nem lembrava. É legal aquela hora que ele fala, isso parece coisa minha. É muito bom. E essas tomadas no Pantanal, eu fiquei também com essa curiosidade, Marina. Você já conhecia a região ou tem também um olhar de descoberta? Como é que é isso? É boa pergunta. Eu tinha ido 2 vezes já para Pantanal trabalhar. Tá. E a minha família é de São José do Rio Preto. Meu pai é de Olímpia, minha mãe é de Batatais, minha família mora no Rio Preto. Então, eles têm essa coisa de teté, de não sei o quê, de cuidar de vaca. Eu sempre tive esse repertório, sabe? É bem parecido com a região centro-oeste, né? Porque é lá em cima do estado. Então, eu estava em casa, na verdade, assim, conhecia esse repertório. Também acho que isso me aproxima da Alzira, sabe? Meus pais vieram para São Paulo, né? Para fazer faculdade, assim, né? Depois da faculdade, lá com os 30, quando casaram. E aí ficaram aqui. Meu pai ama São Paulo, minha mãe nunca mais nem voltou para lá. Tipo assim, eles amam São Paulo. Então, acho que tem uma questão com a minha história também, a história dos meus pais, sabe? De ter saído do interior e ter feito a vida em São Paulo e ser muito grata por essa cidade maluca. E eu acho que eu tenho um pouco disso, assim. Então, eu tinha ido para o Pantanal, já tinha ido filmar no Pantanal, conheço essa questão, né, desde a infância, eu frequento essas regiões, assim, não exatamente Pantanal, mas regiões parecidas. E, né, assim, cheguei ali também com a Alzira, né, que é uma pantaneira, apesar de ser paulista. Então, e como eu tenho muito esse encontro com ela, né, foi muito legal, assim, a gente também contou com muitos parceiros incríveis, né, a Alzira tem uma rede muito grande de amigos e parceiros, né. 2 coisas muito importantes, né, para pontuar aqui. Uma que, realmente, como ela é dessa coisa mais independente, porque, assim, você vai procurar Globo, SBT, etc, etc, eles têm um arquivo organizado, pega uma palavra-chave, eles te mandam
o arquivo para você fazer o visionamento, tudo digital online, e às vezes custa, mas não custa muito, assim, né, depende da quantidade de arquivo para você fazer o visionamento, eu entendo, né, porque tem alguém para trabalhar. Aí você escolhe e você paga 1 minuto, e você faz um pacote. Agora, quando não é assim, né? Então, e essa cena mais independente, né, a gente teve toda essa questão, né, de como a gente vai assim, achar esse arquivo, né? Então, por exemplo, Centro Cultural São Paulo, Sesc, era uma coisa mais desses lugares, né? O Lira. Então, assim, quem tem esses arquivos, né? Então, mesmo o Sesc Cultura, mas eram fotógrafos. Aí como achar os fotógrafos que eram terceirizados, o Sesc na época? Então, era uma coisa bem mais complicada, né? A gente trabalhou com 3 pesquisadores. A Nayara, que era uma pesquisadora, Nayara Carmo, que trabalhava só com arquivo biográfico, então falou com todos os produtores, amigos de Alzira, família, etc. O Vitor Santi, que é um pesquisador que trabalhava mais com essa parte mesmo profissional, né? Então, TV, instituição cultural, etc. Eu sou ouvinte espectador de Vitor Santi. É? Lá, sim, lá eles não mandam, viu, Luciano e Marina? Lá eles não mandam um abraço. Desculpa te interromper, Marina. Imagina. Você falou do Vitor. Um salve, lá eles mandam um salve pro pessoal do Nada Tá Bom Nunca, de qual o Vitor faz parte. Ouçam e vejam Nada Tá Bom Nunca. É o podcast que salvou a pandemia de muita gente. É verdade. Se você tem senso de humor e acompanha essa coisa maluca que é esse país há alguns anos, então um salve pro Vitor e a galera do Nada Tá Bom Nunca. E parabéns pelo trabalho. Exato. Vitor Santi fez toda essa pesquisa de profissional. E uma pessoa, que era o Rodolfo, que maravilhoso, que fez essa pesquisa em Mato Grosso do Sul. E ele trabalhava na TV educativa, então ele estava lá dentro. E aí, toda essa parte mais regional, ele também é quase de porta em porta, os acervos não estão organizados, você não tem como acessar, a equipe toda hora sabe como é que é o Brasil, né? Então, assim, infelizmente, a equipe vai mudando, interna, então as pessoas não têm controle, não sabem onde está, né? Então, é uma grande dificuldade. Eu acho que né, aquilo tudo que a gente está vivendo com a Cinemateca, né, de não ter o acervo, não ter acesso ao acervo, né, então é um jeito de apagar não só a memória, mas o que a gente pode fazer hoje, né, com os filmes, né. Eu trabalhei na Cinemateca também 2 anos e foi maravilhoso, eu acho que foi por isso também que eu resolvi fazer coisa com arquivo. Depois que eu trabalhei na Cinemateca, eu fiz muita coisa com arquivo, videoclipe, clipe, não sei o quê, coisa experimental, sei lá, tudo com arquivo, com pequenas peças de web, sempre uso arquivo. E eu realmente falei, gente, a gente precisa, né, dar outras ressignificações para isso, né? E é isso que eu penso, essa obra da Alzira, por exemplo, primeiro que a gente fez um arquivo, entregou para ela um arquivo digitalizado de todas as músicas dela que estavam num baú. E com catálogo, com uma tabela, com tudo explicado, sabe? Com decupado, etc. E para a família também. Então, realmente eu espero que esse filme também tenha isso, né? Além dele ser uma obra em si, a obra do filme, que é isso, né, fica em décadas aí, que é para mim, né, uma coisa da cultura nacional e de uma mulher e música e tal. Além disso, ainda tem um registro muito grande, né, de catalogação que foi feita ali, que eu acho que é importante, sabe? Que eu acho que a gente participou também da Cineop, né? Que eu acho que é um festival muito legal, né, e que tem esse viés de preservação, né, audiovisual, e teve debate, então é muito legal que sirva para isso também o filme, sabe? Para falar de arquivo, para entender, né, que não tem uma temporalidade muito clara no filme, né, ele vai e volta em arquivo o tempo inteiro, então é muito interessante, assim, eu acho interessante isso, né. Eu lembro que a Aide Lacreta, aquela montadora, né, de milhões de coisas incríveis também, ela foi uma das pessoas que fez uma consultoria de montagem, né, foi ela e o Renato Vallone. Foi muito importante, porque é isso, assim, ela falava para mim, eu acho que uma das grandes coisas do filme é essa temporalidade, né, dessa ida e dessa volta, né. Então foi um olhar muito legal também, que tem relação com esses arquivos, né, muito interessante, assim, que ela deu, que a ideia deu.